Fala galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um Seller Talks. E hoje, como de costume, nós trazemos duas pessoas que são fundamentais, fazem parte da cultura do que é fazer parte dessa empresa, entendem como poucas pessoas, como é permear todos os processos aqui dentro. Nós trouxemos dois gerentes comerciais, super renomados no mercado, porque eu já tive a oportunidade de, inclusive, fazer evento com os dois, né? A Raul, toda vez que eu estou no evento, a Raul chega lá e dá um show, né? O Beluso está aqui também, é o representante, é o responsável por fazer essa gestão comercial por parte da Cyrela, a Raul com a Living e o Beluso com a Cyrela. E os dois vieram aqui compartilhar parte da trajetória, dizer como é que é fazer parte dessa empresa tão bacana, que gera um senso de pertencimento em todos os outros episódios que a gente trouxe aqui no Seller Talks. Eu gostaria de começar com a Raul. Raul, quanto tempo de empresa? Como é que tem sido a vida aqui dentro? Tenho 10 anos de Cyrela e comecei como estagiária em loteamento, que é uma área que hoje não existe mais na empresa, e eu estou há 6 anos na Seller. Tá. Então, eu entrei na Seller para tocar comercial de interior. Depois eu fiquei 3 meses com o Beluso na Cyrela. Tá. E aí entrei para a Living já como gerente comercial e comecei a trabalhar nessa época aí na Living. Estou há 6 anos. Transformador, e é uma mudança a cada dia. Parece muito tempo, quando eu falo 10 anos de empresa, parece muita coisa, mas passou muito rápido. E a evolução também veio com isso, evolução de carreira, de crescimento profissional. Então, sempre foi um lugar que eu sempre me identifiquei muito. Trabalhar com pessoas que são régua alta, né? Eu, antes em loteamento, era uma estrutura totalmente à parte do que a Seller hoje. Então, eu não tocava como a gente não tinha uma house como a gente tem hoje. Tá. Então, eu trabalhava com as imobiliárias das regiões que eu atuava. Então, a gente tinha loteamento em Maricá, Uberaba, Uberlândia. Então, eu ia para esses lugares para conhecer as imobiliárias e tocar com eles. Quando eu entrei na Seller, eu até ouvia falar aqui na Cyrela que a Seller era muito forte, e você começa a lidar com essas pessoas que têm muito tempo de casa, que vendem muito bem. Então, para mim, foi um privilégio muito grande. E aí, a gente continua na carreira fazendo história. Fala, Beluso, e aí? Olha, eu tô há 17 anos na Cyrela. No mercado imobiliário, eu só trabalhei aqui. Uma vida, hein? Uma vida. Minha formação é jornalista. Eu poderia estar tocando esse podcast Podia, aqui. Não. Temos amigos em comum. Conta, mãe. A Lelosete. A Lelosete. E o Canônico, Leandro Canônico. Leandro Canônico estudou comigo. Pô, você me contou, verdade. Agora que eu lembrei, o pois Canônico. Você que me falou do Canônico, Exato, verdade. exato. Nota 10. E a Living, quando eu entrei, a Living tinha 1 ano de idade. Ela era ainda uma joint venture, então ela não era uma marca ainda consolidada, uma estrutura. E eu vi a Cyrela literalmente mudar de patamar, mudar a vida das pessoas, que isso que é o grande magnetismo que tem aqui dentro. Legal. Que faz com que as pessoas ficam. Então, se você fizer uma pesquisa, geralmente a liderança na Cyrela, na Seller, passam de 10 anos. É natural isso. No mercado imobiliário isso não é comum. E aqui sim. Então, eu aprendi tudo com a Cyrela, com a marca, com a Seller, que é uma potência. E o que a gente vai percebendo é quanto a gente vai ficando mais eficiente. Então, para a gente ter uma ideia só do tamanho, há 17 anos atrás, a marca Cyrela tinha, 6 pessoas fazendo o que eu hoje faço. Tá. Em 1. E a Living é a mesma coisa. Também já foram 4 ou 5 pessoas. E hoje é a Raul com a Tereza tocando interior. E o Eric, mas que é menos da metade. E vendendo muito mais. Então, nós ficamos mais eficientes, melhoramos os nossos produtos e criou uma consolidação de mercado que poucos conseguem entender. Então, só quem está aqui dentro consegue, ao menos, perceber o tamanho e a força que tem a Cyrela, a Living e a Seller também. É um negócio impressionante. E é que se deve isso? Eu tenho parte da pista, porque eu tive a oportunidade aqui no primeiro episódio de entrevistar o seu Willy Roy, né? Que é alguém 100% comprometido com o ser humano. Né? Então, assim, ganhar dinheiro para ajudar as pessoas. É a premissa dele. Agora, eu queria ouvir de vocês, né? O que faz isso ser tão diferente? Bom, eu posso começar. Pode começar. Quando você vê, né, por exemplo, há 17 anos atrás, né, o seu Eli, ele vai aos plantões de final de semana, no domingo, para entender o que está acontecendo. Ele quer conversar com o corretor. Ele fala que ele é o corretor número 1 da Seller, né? Ele tem um carinho gigantesco. Então, as pessoas o respeitam pelo que ele representa, mas não só
pela figura, né? Porque ele é uma pessoa que vai lá no umbigo no balcão, vai perguntar, quer saber os motivos, por que não vende, ou por que vende, o que dá para melhorar, ouve muito. Você percebeu, ele fala muito menos do que a outra pessoa, porque ele quer absorver aquilo que você tem para falar, para poder formar uma opinião. E isso passa muito pela Seller. Por quê? Porque nós sentimos parte de uma família. É uma família, é um querendo ajudar o outro. Na dificuldade, a gente se une. Na prosperidade, a gente quer mais prosperidade para poder também ajudar. A Seller tem lá o Fundo do Bem, por exemplo, que é uma iniciativa 100% dos autônomos, da liderança, que contribui X reais por mês, quem pode doar, para fazer um fundo do bem, literalmente, e poder ajudar o próximo. Isso é orgânico, isso é de quem está aqui no dia a dia. Sim. Então, além da marca, além dos nossos produtos, tem uma aura aí, tem um espírito de bondade que nos leva, que nos caminha, que nos dá o sentido das coisas. Dá um direcionamento. Dá um direcionamento. Eu acho que isso também é muito respaldado por resultados, porque os resultados aqui eles existem, né, Raul? Sim. E é muito parte da cultura que a gente fala da cultura Seller. É uma empresa que tem uma cultura muito forte e isso vem desde o seu Eli, né? Até hoje em dia, ele não faz parte mais da operação, só do conselho, mas ele ainda continua visitando o stand. Isso é impressionante, né? Ele vai de final de semana nos stands e pergunta e quer saber. Então, é muito pautado, acho que primeiro em resultado. E acho que uma coisa que o senhor ensina muito a gente é de não se vitimizar. Imagina, ele hoje é uma pessoa de idade, né, que tem dificuldade de se locomover, mas ainda assim ele não se faz de vítima, eu não consigo ir andando, então eu não vou, prefiro ficar em casa. Isso parte da gente. Então, como que a gente vai falar, eu não vou trabalhar esse dia porque eu estou cansado? Não, o cara tem 70 anos aí e faz isso. Então, essa cultura de resultado primeiro e de doação, que eu acho que todo mundo que entra na Cyrela, na Seller, começa a ser um pouco mais amoroso com as pessoas, de entender o lado do outro, que é uma coisa que a gente fala sempre aqui, né? O que a gente pode fazer para ajudar o próximo. Então, acho que isso faz parte muito da cultura e até de ética, né? São coisas que a gente tem como pilares aqui na empresa e que ajuda a gente a ser quem a gente é. Eu queria agora ouvir um pouquinho da história individual de cada um. Como foi o primeiro passo? Que você falou que você começou numa área que já não existe mais, né? De loteamentos. Mas como é que foi, por exemplo, como é que foi para você, Beluso, migrar do mundo do jornalismo para cá, né? Quer dizer, eu acho que você não volta mais, né? Não volto mais, não volto mais. Foi um momento da minha vida que eu estava estagnado no que eu fazia, eu estava fazendo algumas pontas em rádio e tal, mas nada muito sério. E relações públicas, né? Assessoria de imprensa e tal. E um grande amigo que eu conheci em agência, estava começando a trabalhar na Cyrela, eu me encontrei e o cara estava radiante, feliz, super contente com o trabalho. Eu falei, cara, que bichinho é esse que te picou, que você está tão empolgado com o trabalho? Ele contou. Eu falei, vou mandar meu currículo. Ele trabalhava aqui? Trabalhava aqui. E em 2 semanas eu fiz entrevista e entrei. Quando eu entrei, eu não imaginava naquilo que eu estava pisando. E aí um ex-chefe falou, tem uma coisa muito importante no mercado imobiliário, que é o seguinte, se o bichinho do mercado imobiliário te picar e der certo, você vai entender que você fez a melhor escolha possível, porque você já está começando na melhor. Como eu não sabia o que era o melhor, o que era o pior, porque eu nunca tinha trabalhado no mercado imobiliário, eu encarei. E eu voltei na questão da profissão, né, na questão de cargo, por exemplo, que eu já estava gerente de comunicação, já estava galgando um espaço bacana, e eu voltei para ser analista. Eu além de rasgar o diploma, eu esqueci a vaidade de cargo, de função, para poder tentar. E não me vejo fora da Cyrela, não me vejo fora do mercado, adoro o que eu faço, gosto muito de perceber que as atitudes que a gente toma faz a diferença na vida das pessoas, na vida do cliente, nas estratégias da companhia. Você vê uma empresa que só cresce, ela mira sempre qual é o próximo passo na forma de crescimento sustentável. É uma empresa de colegiado, então não tem aquela coisa monocrática, eu tomo essa decisão porque eu sou o chefe ou porque eu sou o dono. A gente faz parte. E quando você faz parte de algo de sucesso, você se sente parte e aí você fala, estou junto, estou jogando mesmo. Não quero sair. Não né? quero sair.
Não quero. Eu não me imagino. Há 17 anos trabalha de final de semana, há 17 anos tem aniversário que a gente não, que gostaria de ir, de amigos, e não vai porque está trabalhando e está tudo bem. Quantos aniversários de parente, batizado, casamento, coisas do tipo, que a gente teve que se organizar, porque é o propósito. E eu admiro muito, e aí é particularmente a função do corretor, por exemplo, eu acho de uma habilidade, de uma nobreza gigante, porque é um autônomo, né? A pessoa a gente brinca que acorda desempregado, porque não sabe que você vai vender ou não, né? Então não tem a certeza do ganho. Não. E tem que estar com a autoestima lá em cima, a resiliência é um principal, tem que estar super preparado, porque não sabe se o cliente da vez é o que vai comprar, se a ligação que ele vai fazer vai levar uma indicação. Claro. E se não der certo no outro dia, tem que estar lá de novo, e tem que estar de novo, e tem que estar de novo. Sempre lidando com não, né? E sempre é muito não para um sim. E estão aqui. E estão tentando, e estão fazendo uma empresa de bilhões de reais de venda, como foi o ano passado e vai ser esse ano também, que é essa máquina que é a Cyrela, a Living, junto com a Seller. Então, é muito gratificante fazer parte desse processo todo. É muito legal. Eu gosto muito. E uma coisa que é legal também nisso que você comentou, Beluso, a gente vê a transformação na vida das pessoas. Assim, isso é muito gratificante em estar aqui e poder ver isso. Então, tem pessoas, por exemplo, que tem alguns supervisores que foram do meu time e hoje são gerentes, o Elias, a Carla também, que entraram como corretor, viraram supervisores e agora estão como gerentes, e você consegue ver a transformação de pessoas que se dedicam no trabalho, que têm um propósito de seguir aqui, como que elas conseguem crescer e formar os times delas. Então, isso é muito bacana. É um lugar que a meritocracia ela é presente, reconhecida. A gente fala que não pode ter pressa, aqui não é um lugar de pressa, aqui o tempo tem que passar devagar, porque tenho certeza, que é uma formatação para a coisa ser consistente, né? O Sueli construiu a Cyrela em 3 dias. Sim. É uma história de mais de 60 anos. E ele sempre fala, com consistência, pode vir a turbulência que tiver. Nós vamos atravessar. Seja a arrebentação, seja a ventania, seja o que tiver que ser. Com algo fundamentado, real, verdadeiro e com muito suor e muito trabalho, vai passar, você vai conquistar e você vai dar o próximo passo. Então, eu acredito muito nisso, são pilares que eu acredito. Então, fazer parte disso, para mim, é muito gratificante. Esses valores eles são muito claros e evidentes para quem está aqui dentro, né, que foram passados pelo seu Eli. Sim. Eu acho que isso que contribui para que todo mundo que, por exemplo, sente aqui, fale como se fosse, de fato, uma pecinha que é relevante, porque, na verdade, vocês se sentem relevantes, vocês são escutados, vocês têm voz aqui dentro, né? Sim. Sim. E o interessante é que quando você... Né, eu vi a passagem de presidência, né, do seu Eli para os filhos, né, para o Rafa e para o Efraim. E era uma grande preocupação de como, né, é difícil uma copresidência. Né? Parece que sempre foi assim. É impressionante como as coisas vão se adaptando. Eles são bem diferentes, mas no somado dá super certo. Compõe. Se respeita super as questões de opinião. A empresa entrou na mesma vibração. E aí as ideias à frente à hierarquia, que é um dos pilares da cultura também, é muito presente. Então, eu estou numa reunião, eu percebo que alguma coisa que eu possa me expressar, que nem é aquilo diretamente ligado ao que eu faço, mas eu percebo que eu posso melhorar para a companhia, eu sou convidado a dar opinião. Eu sou convidado a poder colocar aquilo que eu acredito como verdade para o bem geral. Sim. E isso facilita demais, né? Isso facilita muito. Por isso, 17 anos aqui, parece que entrei antes de ontem. Legal. Ô, Raul, me conta um pouquinho do que você fazia antes de chegar Bem aqui. diferente, um pouco diferente. Que Então, você fazia? eu entrei como estagiária de loteamento. Então, a empresa tinha alguns loteamentos espalhados pelo Brasil e que a gente não tinha house. Então, eu precisava ir nesses locais. Primeiro, eu entrei como estagiária, então eu não ia diretamente. E antes disso? Antes disso, eu trabalhava como estagiária em outra empresa. Então, a Cyrela foi a primeira empresa que eu trabalhei como efetiva, né? Como efetivada. Mas não era um ramo imobiliário? Não, não era. Não? Não, era um clube de negócios. Eu sou formada em administração.
Aham. Então, era um clube de negócios, então eu tinha que vender uma associação para essas pessoas. Aham. As pessoas acho que não sabem, eu já vendi também. Legal. Hoje na Cirela não mais, mas eu comecei vendendo esse clube associativo para executivos de empresa. Aham. Então, desde o meu primeiro emprego, eu tinha contato, apresentação, reuniões, para eu conseguir vender esse clube para essas pessoas. E aí, antes de me formar, eu queria entrar numa grande empresa. Acho que é o sonho de todo mundo que está na faculdade, é trabalhar em uma grande empresa antes de se formar, e foi o meu sonho também. E aí eu vim para cá, só que era uma área à parte da Cirela, então tudo era separado. Engenharia era separado, vendas era separado, então a gente tocava nessas regiões. E aí eu tinha, na época, 24 anos, depois eu fui efetivada depois de um ano, que até foi numa época difícil para a empresa, tinha bastante gente saindo, sendo mandada embora. Para mim foi uma dúvida. Até vendi meu carro na época, porque eu pensei que eu não ia continuar na empresa. Todos os estagiários da época estavam saindo. Eu falei, cara, eu vou ser a próxima, melhor eu vender meu carro antes, porque pelo menos eu vou ter uma grana para eu conseguir me manter. E aí eu fui efetivada. E aí continuei em loteamento, e eu tinha mais ou menos 24, 23 anos, e aí comecei a viajar para essas cidades para conhecer as imobiliárias de lá e fazer com que elas vendessem um produto. Então, criar estratégia de vendas. Tinha um supervisor na época que ficava lá full time, mas eu tinha que ir para esses locais para vender o produto, para vender para as imobiliárias, para eles venderem o produto. E, para mim, era um desafio grande na época, porque eu era super nova, mulher, o mercado imobiliário sempre foi um mercado muito mais masculino, hoje não mais, mas antigamente era muito isso. E eu precisava, às vezes, dar treinamento para pessoas que tinham muitos anos de mercado mais do que eu. E para mim foi um desafio, mas eu nunca entendi isso como tinha medo, óbvio, que é natural, né, normal. Mas eu nunca entendi isso como um obstáculo, sabe? Se me colocaram aqui é porque eu consigo fazer, eu ia lá e fazia. Perfeito. Então isso sempre foi muito presente, até quando eu vim para a Seller. Quando eu vim para a Seller também, no começo eu comecei no interior, depois com Beluz um tempo, mas teve uma época quando eu assumi a Living, que as pessoas da Living, a empresa tem uma cultura muito forte, então a maioria tinha muito tempo de empresa. E eu tinha acabado de chegar na Seller. Então, para mim, isso sempre foi muito presente, sabe? Estou aqui, tenho que fazer, então vamos lá, é o que eu vou entregar. E o Orlando sempre foi uma pessoa que sempre me apoiou muito. Então, ele falou, Raul, vai que eu estou aqui se alguma coisa acontecer. Então, isso é muito cultural da empresa, né? Tipo, eu notei, todo mundo que eu entrevisto aqui, não dá para você deixar de misturar o CPF com o CNPJ, né? Não dá. Os seus problemas de casa você acaba trazendo para a empresa e vice-versa, ou até mesmo as suas felicidades, porque um vendedor que vende mais é um cara que está de bem com a vida, está bem com a família, está com saúde. E a gente nota que nos momentos de adversidade sempre existiu o acolhimento internamente, que é uma fala recorrente de todos os entrevistados. Sim. A gente brinca que tá todo mundo de mão dada aqui. Ninguém solta ninguém. É uma passagem recente, a gente estava comemorando o final do trimestre e tal, e um supervisor, que é o Dimas, acabou sendo assaltado, roubaram o carro dele e tal, não sei o quê. E eu fui ajudá-lo. E, resumindo, eu voltei para casa às 5 da manhã, porque ele estava sem o celular dele, eu estava com o celular. E ele falava assim, cara, pode ir embora. Já está tudo certo. Eu falei, não. Enquanto não resolver... Aqui é parceria. Enquanto não resolver, eu não te largo. Aqui ninguém larga ninguém. Isso é para tudo. Isso é no trabalho, isso é num momento de adversidade, isso é num momento de felicidade. Sim. Ninguém larga ninguém. E engraçado, porque eu falava isso não só porque ele é um cara que trabalha comigo, mas é para a vida. Claro. Isso de novo, já fez parte, já tá em todo mundo, já está no nosso DNA. Se, cara, você precisou de mim e eu posso te ajudar, eu vou te ajudar até o fim. E é muito legal, porque isso funciona em todas as partes. Eu percebi na fala de vocês dois que a função que vocês exercem exige, de uma forma assim, muito direcionada à montagem de estratégia. Sim. Né? Então, assim, não adianta você ter um bom negócio sem uma boa estratégia por trás. Porque um produto bom sem estratégia não vende. Não. Sim. Como é que é desenhar estratégias na função de vocês assim? É difícil, não é difícil? Como funciona? Primeiro vem a incorporação, é o lugar, é a localização, é o tamanho? Como que funciona isso? Quer começar? Bom, de fato, a gente constrói aqui na Cirela, na Living, as coisas a todas as mãos. Então, todas as áreas opinam nas áreas dos outros.
Então, é uma estratégia que a gente faz primeiro de localização, de concorrência, de precificação, de treinamento de equipe. A gente na Living agora está passando por um processo. A gente sempre lançou empreendimentos de médio padrão até 120 metros, mais ou menos. A gente está entrando agora para lançar 150 metros, valores mais altos de metro quadrado também. Então, faz parte de uma estratégia nossa tentar qualificar os corretores e dar treinamentos para que eles consigam atender esse tipo de cliente, que é um cliente mais exigente, né? Sim. Então, tudo isso não é basicamente lançar produtos e esperar que eles vendam. Tem toda uma estratégia por trás de campanha de marketing, de precificação, de stands de vendas, que os nossos stands são fantásticos. Então, de como que a gente vai operar isso, em qual momento a gente tem que agir. A gente está com o Full agora, por exemplo, que é um empreendimento que a gente está lançando em Pinheiros, né? O terceiro Full que a gente lança está sendo uma loucura de vendas, mas a gente, sim, organizou antes, cada equipe com as suas unidades, para que não vire um vulcão, né, e a gente não consiga trabalhar. Então, está sendo um vulcão, mas controlado. Ele não está em erupção, ele está controlado. Legal. Acho que a grande questão, acho que é o que dá o grande gostinho do mercado imobiliário, cada produto é uma estratégia. Né? Cada terreno é uma estratégia, cada tipologia é uma estratégia. Então, o foco principal a gente tem um trabalho na Cyrela, acredito que na Living também deve ter isso, que a gente fala que assim, é um momento alma do produto. Então, quem que é esse produto? Se esse produto fosse uma pessoa, quem ele seria? Tá. Aí o pessoal de incorporação traz todas as referências que eles adotaram. Beleza. Então, a partir daqui, a gente começa a desenvolver discurso. Então, qual é o tom de voz? Com quem que a gente vai falar? Quem que é a persona disso aqui? É um casal? É single? É só para investidor? Não. Então, beleza. A partir daqui, como que a gente vai desenvolver as nossas peças? O que a gente quer da peça de comunicação? Aí, beleza. Aí, treinamento dos corretores. Como que a gente vai abordar? A gente vai abordar o entorno, a gente vai abordar o empreendimento, a gente vai abordar o mercado como um todo, o inteligente de mercado traz o material. Então, a Cyrela sempre foi muito forte na questão da estratégia dela, treinamento. A excelência do corretor, da Seller, da Cyrela, da Living, sempre foi o quê? A excelência do atendimento. Porque não adianta a gente fazer um stand maravilhoso, que é um dos nossos pilares também aqui, né, que é a experiência do cliente, se não tiver quem passa a mensagem do jeito que a gente gostaria de passar. E esse porta-voz é o corretor de imóveis. Então, a gente exaustivamente faz o treinamento de maquete, de roteiro. Olha, o cliente vai entrar por aqui, então aqui tem uma passagem importante, que é uma sala de experiência. Tenha calma, faça a sala de experiência, depois sai, aborda assim, aborda assado, vai para o decorado. Chega no decorado, tem um determinado lugar que é melhor para você vender para a questão de tamanho de sala, o tamanho de pé direito, o tamanho de laje, espessura de laje, questão do guarda-corpo, acústica, aqui em São Paulo cada vez mais está se buscando, né, fugir da questão do barulho, então vamos melhorar retroalimentação dos corretores em relação ao que a gente faz no stand, e isso vai construindo para que vire algo mais automático. Aí, no paralelo, a estrutura de estratégia de produto. Então, quantas unidades a gente precisa vender? Precisa vender X unidades, 40%. Se bater 40%, o que nós vamos fazer? Nós vamos premiar assim, assado. A premiação, inclusive, vocês que definem. A gente que define. Sim. E define a quantidade e o que será premiado. Então, caramba, vocês têm a caneta na mão, hein? É viagem, qual é o tipo de viagem, se é carro, se é moto, se é, enfim, a experiência que for. Mas esse pacote todo, a gente tem que fazer isso quando é um lançamento, sei lá, em 15, 20 dias. Para que na hora que teve o meeting, no dia seguinte ou na tarde seguinte, a gente já tem um treinamento técnico, que a incorporação também faz, para passar para o treinamento tático, que é dentro do stand, e aí entra o supervisor junto conosco, para treinar o atendimento mesmo clássico do stand. E aí, conforme vai tendo atendimento, tem essa retroalimentação do cliente. O que o cliente está gostando mais, o que o cliente está gostando menos, quais são os finais que estão com mais visibilidade, qual que está com menos visibilidade. Será que aquela plumada que tem um sol, plumada é o final, né? Está com sol, será que a gente está precificando certo? Será que não tem que dar um aumento de preço para diminuir um pouco naquela que não está? E fazer o espelho de vendas ficar mais equilibrado? Vocês fazem tudo isso aí. Porque se é o acompanhamento. Se o espelho de venda ficar desequilibrado, provavelmente, quando eu não tiver mais a unidade mais líquida, eu vou ter que baixar demais o preço da outra. Perfeito. E aí eu desequilibro o meu VGV. Então, tudo isso é quase que
diária. Você tem que ficar olhando isso constantemente, junto com o supervisor e assim vai. É bem legal. Agora, é uma entrega meio que de corpo e alma, porque o que vocês fazem é tão específico e com o tempo, acredito que a experiência vai fazendo com que vocês tenham um tipo de macete, de entendimento mais aprofundado mesmo Sim. do segmento, que é muito específico. Quantos gerentes comerciais existem hoje aqui dentro? Gerentes comerciais são com a Tereza. Gerentes 3. comerciais nós dois e mais a Tereza, que toca interior, toca livre interior. Tá em Campinas. Ou seja, o nível de responsabilidade de vocês não é só com o produto, mas também com a gestão das pessoas que estão embaixo, né? Sim. Sim. E gerir pessoas não é fácil, vamos combinar, né? Sim. E a gente faz uma gestão das pessoas que são autônomas, porque os supervisores conosco são os autônomos. Eles são corretores que estão, naquele momento, Claro. trabalhando especificamente X produto. Não é a mesma coisa de você ser um líder de um CLT. Tá. Que você tem o regramento lá, todos os passos, os feedbacks estruturados. Blá. Não, é outra relação. Que é o dia a dia, é um telefonema, é uma conversa, um café, vai no stand. A gente fica bastante tempo no stand também, ouvindo muito. Sim. Porque o time de vendas nos ensina demais. Né? Legal. Eles são a experiência viva daquilo que a gente pensou durante um mês, junto com a incorporação, se está sendo válido ou não está sendo válido. Não adianta nada. E tem algum momento que, às vezes, Beluso, a estratégia, você nota que ela está errada, ela precisa ser corrigida num curto espaço de tempo? Sim, bastante. Direto isso. Direto. Acontece muito. E aí vocês têm que ser, a ação tem que ser Rápido. muito rápida. Porque a gente tem que fazer, tem que levar aquilo deu errado, qual que é a consequência, em cima dessa consequência, qual que é a solução, aprovar com Orlando, às vezes, quando tem que fazer mexer preço e tal, e já colocar no ar o mais rápido possível, porque um dia menos é um dia menos de meta, é uma possibilidade menos de venda, Perfeito. e é tic-tac, né? O calendário é cruel, né? Um dia menos é um dia menos, não tem como recuperar um dia que passou e a gente não vendeu. Então, eu acho que essa parte do tempo é muito interessante, a maneira como vocês tratam o tempo aqui. Sim. Porque um dia vale muito, por isso esse negócio do Sim. sábado, domingo, e a pessoa ter um mindset forjado para trabalhar nesse segmento, porque senão não aguenta, né? Não Sim. entra, não aguenta. O ano passado foi um ano pra gente que a gente bateu as metas, tanto Cirela quanto Living, né, da empresa. Mas foi um ano que em mais ou menos junho, julho, a gente percebeu que estava atrás, que a gente precisaria mudar o que a gente estava fazendo. Aham. E aí a gente começou a fazer reuniões aqui mensais com todos os gerentes. Então, até hoje, todo mês, tem uma reunião de fechamento com os líderes para passar o que a gente está fazendo nos produtos e como que a gente pode se ajudar. Claro. Como que a gente deixa a venda mais fácil e como eles podem, às vezes, trazer ideias ou algumas soluções que a gente pode aplicar com a empresa. Então, essa conversa, tanto que a gente fica lá embaixo, a gente fica com a Seller, não fica aqui. Hoje a Cirela tem 3 andares aqui no prédio, a gente fica no mesmo andar da Seller e a gente se faz mais parte hoje da Seller mesmo como um todo do que da Cirela. Nossa camisa hoje é Seller, a gente trabalha para deixar a vida do corretor mais fácil para vender, para treinar supervisor, para que eles estejam capacitados para treinar os corretores. Então, é muito essa análise que a gente faz por trás para facilitar a venda, para ajudar o corretor, para que a gente cresça cada vez mais como empresa. Sim. Então, é sempre essa conexão. A empresa precisa disso. Como que a gente faz isso se tornar realidade? Como que a gente ajuda e facilita esse caminho para o vendedor, para o gerente? E a gente sempre trabalha nisso e, ao mesmo tempo, mantendo as margens que a empresa pede aqui, né? Então, por exemplo, às vezes tem um empreendimento que a gente precisa baixar, que não está vendendo porque um preço está fora um pouco do metro quadrado. Eu não posso abaixar sem contar para a empresa que eu estou abaixando o preço. Então, eu volto para dentro de casa e falo, pessoal, temos um problema aqui, a nossa concorrência está um pouco mais baixa, precisamos aqui melhorar a precificação. Ok, volta para lá, conseguimos, agora vai? Então, agora tem que ir. Baixar o preço e não vender, aí não dá, né? Não é isso? Não dá. Então, essa balança, sabe? Eu fico imaginando a quantidade de incêndios que precisam ser apagados na correção de rotas com essa quantidade enorme de lançamentos que vocês fazem. Tipo, isso deve acontecer de cedo, de tarde, de noite, de final de semana, de madrugada, né? E uma coisa que a gente às vezes não para pensar é a quantidade de volume de propostas que a gente recebe para aprovar. Isso. Toda proposta da Cirela ou toda proposta da Living, obrigatoriamente, ou passa na RAL ou passa aqui.
Não tem jeito. Não A tem... minha proposta vai passar por vocês. Vai passar hein? por Vai mim, passar viu? por- Vai passar. Eu já aqui, sei qual que é vai aqui. chegar. Eu já sei que vai É ali chegar. na Hall, é ali na... Mas assim, todas e qualquer proposta da Cirela que foi vendida ou vai ser vendida, vai ter que passar pelo meu e-mail. Tem que passar pelo meu e-mail. Então a gente analisa se a perda está dentro do que a gente combinou, se o fluxo de pagamento está dentro do que o nosso financeiro preconizou para poder vender, Sim. se cumpre as exigências de pagamento de comissões e coisas do tipo, e tal. E aí a gente aprova. E aí a gente tem uma máxima aqui. O cliente, a gente não sabe se o time do cliente para ser para comprar agora, se é daqui a pouco, se é amanhã, daqui. Então, não é conosco que vai morrer a proposta. Então, a gente tem que responder o mais rápido possível. A minha esposa fala assim, mas o cliente não vai comprar exatamente agora. Eu falei, você não sabe nem eu. Deixa eu aprovar e depois a gente continua. Cara, você sabe que é impressionante que hoje, exatamente hoje, eu cancelei a venda de uma moto. Olha lá. Quer dizer, a compra de uma A moto. compra. Há uma semana eu fui na concessionária com a minha moto. Eu tinha que trocar um equipamento, eu olhei uma outra e falei assim, quero essa moto. Na empolgação, né? E eu tinha dinheiro para comprar a moto. E aí eu fui vendo que as burocracias que envolviam a venda da moto estavam meio complexas. E falei, mas vem cá, você me entrega essa moto amanhã? Não, cara, eu só vou te entregar essa moto. Quer ver? Eu não posso mentir. Vou te entregar essa moto quarta-feira. Era uma moto usada, não era uma moto usada. E aí eu fui. Na quarta-feira eu falei, não quero mais a moto. Acontece, Esfriou. isso não acontece? Acontece. Por isso que a gente tem um back-office, que é uma máquina. Nós temos uma linha de produção de contrato, que é um negócio surreal. Sim. A Ralph comentou do Full agora. Ontem eu fiquei aqui até quase 9 horas da noite e pouco da noite. 220 contratos em, sei lá, 4 horas. Estava no jurídico para ser confeccionado o contrato. Em 3 pessoas. Assim, é uma linha de produção maluca. Então, nada pode encaroçar, vamos dizer assim. Entendi. Porque aí acumula, vai dar um volume e vai fugir do controle. Então, é um processo muito azeitado, é muito... secretaria vai para o comercial faz a análise, aprova, vai para o crédito já analisa, já joga para o jurídico confecciona o contrato, já passa por... E assim vai. E a gente fez, o ano passado, a gente estava fazendo uma conta, a gente faz 2 vendas por dia. Sábado, domingo, dia santo, Réveillon, Carnaval. São 12 vendas por dia. 12 vendas por dia. A média, o ano passado. 12 Todos os dias. Natal, Todo dia. Carnaval, Ano Novo, todo dia 12 vendas. O ano passado, então, foram mais de 3 mil vendas. Sim. Mais de 3.500 vendas. Nossa. 4 mil vendas, pô. E essa velocidade precisa existir, né? Se um cliente hoje chega no plantão, que a gente não quer que o cliente saia sem assinar, que foi o que aconteceu com você. Sim. Que a gente sabe, o cliente deitou a cabeça no travesseiro. Travesseiro é a pior coisa que pode acontecer. Ele né? pode repensar, e para a gente é uma venda importante. Tem um corretor ali na ponta, tem um gerente também, que são autônomos, que precisam, né, vender, precisam E dar às vezes é um bom resultado. negócio. Às vezes, na maioria das vezes, é um bom negócio para o cliente também. Sim, né? sim. E às Sim. vezes um pouco mais de menos de ousadia. Encorajamento, Sim, sim. né? Você vai que você consegue, você pode, é um sonho, Legal. vamos lá, vamos junto. E tem vendas que são coisas maravilhosas. Você vê família inteira indo e se emociona, Sim. e é uma batalha, é o bem mais caro que a pessoa pode ter na vida, é um Claro. apartamento, um imóvel. E talvez seja o único. E você vê o esforço, e você vê a construção daquilo, e fazer parte, né? Conseguir viabilizar aquilo para a família. É muito legal. É muito legal. Cliente na mesa aqui é nossa prioridade. Exato. Então, tá na mesa? Liga, manda fumaça, vamos resolver. O contrato precisa sair ali, no máximo em 2 horas. Tem cliente que vai no stand, conhece o empreendimento, simula e assina no mesmo dia, um apartamento. Então, é um processo que acontece muito rápido e tem que ser assim, né? Não tem outra forma. E é uma coisa que a Cirela faz diferente, a gente, né, escuta outras empresas, conhece outras empresas. O processo de venda não é tão simples assim de como é aqui. Então, ele Entendi. entrou com o cliente, tratou a proposta, subiu a documentação, em 2 horas o contrato tem que estar no e-mail do cliente. Legal. Então, é um prazo que a gente, para não acontecer isso, para não pensar e perder a venda. Agora, eu fico imaginando como é que vocês encontram tempo para esse volume tão grande de contratos que vocês recebem e para ter agilidade para isso. Como é que funciona? Olha, o processo, porque, sim, basicamente, na questão da nossa parte, é uma aprovação por e-mail. Então, a gente recebe e-mail, analisa
e devolve. Aprovado, precisa ajustar. A tecnologia está ajudando muito. Muito. Hoje, né? E a gente vai dar um passo muito importante. Em breve, um pedaço desse projeto já está em andamento. A gente vai ter um complemento, que é um aplicativo, é um app de venda, a gente está chamando de app de vendas, que é o Sellit, que vai facilitar demais. É furo, hein? Estou dando um furo de reportagem aqui. Legal. Tá no DNA do jornalista. É isso aí. Que vai ser um facilitador que o corretor vai poder simular, vai poder subir a proposta, vai poder escolher a unidade do espelho na palma da mão dentro do celular. Não vai precisar parar num desktop, num notebook e rodar. Ele vai conseguir fazer isso na palma da mão. Para dar mais agilidade, para conseguir ainda dar menos complexidade, né? E facilitar o processo. Legal. Para que todo mundo consiga ter o domínio 100% da ferramenta. Isso vai acontecer em breve. E a gente está aqui conversando, né, e falando sobre toda essa transformação que vocês geram, a função, o nível de inovação que a empresa tem no mercado. Mas é sempre bom lembrar que as portas estão abertas para aqueles profissionais que querem fazer a diferença nesse segmento, né? Sim. O que eu recomendo, né? Quem está afim de trabalhar, aqui se trabalha muito. Uhum. Né? Acho que é importante assim, o nosso cartão de visita está disposto a trabalhar? Está disposto a se dedicar? Está disposto a mudar de vida? Está disposto a, num primeiro momento, às vezes, deixar as coisas familiares um pouquinho de lado para você dar certo na profissão? Sim. Será super bem-vindo. E aqui, com todas essas prerrogativas, com certeza você vai ser um corretor de sucesso. Porque aqui você vai encontrar uma casa com um ambiente super favorável ao negócio, com ética, com respeito às pessoas, respeito às hierarquias, respeito ao ser humano, Legal. ao diálogo. Aqui a gente trata olho no olho, é uma casa sem paredes, a gente brinca, né? Não tem essa... não, ele é o diretor, então. O Orlando, por exemplo, uma pessoa super acessível, assim como os superintendentes são super acessíveis, assim como o comercial é super acessível, e assim como o diretor, o proprietário da empresa é super acessível, que é o seu Eli, por exemplo, que vai no plantão. Sim. E se você precisar falar com ele vai te ouvir e vai falar com você. Então, se a pessoa está com essa pegada, com determinação de mudar a vida, eu não vejo outro lugar no mercado imobiliário brasileiro que não seja na Seller. Sensacional. E o que é legal, Ivan, é que a gente vê isso acontecendo, né? A gente vê corretores entrando que às vezes não estão em um momento bom. Eu entrevistei aqui, tive a oportunidade. Exato. Justamente essas pessoas que a você falou. Paloma, o Teló. Né? O Teló entrou, por exemplo, ele não tinha carro. Né? Sim. A Paloma veio para São Paulo para trabalhar. Sim. E a gente vê esse crescimento nas pessoas, é muito legal. É muito legal. De fato, é um mercado que transforma a vida das pessoas. E a Cyrela é uma empresa que está disposta a fazer isso com o corretor. A empresa, né, a gente brinca até que a Seller é o coração da Cyrela. De fato, sem vender imóvel, ninguém trabalha aqui. Né? Então, a gente cuida muito bem disso para que o corretor seja cada vez mais bem preparado, para que ele consiga encantar o cliente. A gente tem uma gestão de online aqui muito forte, tem um chat que fica o tempo todo, você foi lá e viu as pessoas trabalhando. Sim. Então, a gente tenta dar esse suporte ao máximo para o corretor, para que ele... Mas é o que o Beluso falou, tem pessoas que querem só o prestígio, mas não quer trabalhar para isso. Cara, de fato, você vai trabalhar muito mais que qualquer outra empresa, mas também vai ter um resultado diferente do que você teria em qualquer outra empresa. E tem outra coisa também, né? Tem as pessoas que estão liderando hoje têm uma cultura muito forte. Então, o que você tem a aprender hoje com gerentes, superintendentes, então, que estão no mercado há muito tempo, que já passaram por muitas coisas, já tomaram muitos nãos. Então, são pessoas régua alta que vão ajudar aí os novos corretores que entrarem, com certeza. Legal. Foi um prazer ouvir vocês. Alguém tem alguma outra consideração para fazer? Porque eu acho que esse papo nosso foi completo. A gente falou bastante de cultura. Eu sou um fã de carteirinha na empresa que eu estou, com as pessoas que eu tenho. Eu tenho amigos, transformei grandes amigos aqui. E eu não consigo ter aquela história, né? Quando você fala assim, putz, segunda-feira, né? É uma alegria vir trabalhar. É legal vir trabalhar. É um ambiente super bacana, ele é sério, mas a gente consegue desconstruir essa seriedade, porque se levar também tudo a ferro e fogo,
vamos ficar tudo maluco aqui. Claro. É uma empresa jovem, né? As pessoas têm muito tempo, mas porque começaram muito cedo. Né? Então, por exemplo, eu tenho 42 anos de idade. Estou há 17. Cara, parece que eu tudo de novo, parece que eu comecei faz um mês. Não parece que eu estou aqui há tanto tempo. Porque as pessoas se tratam para o bem. O bem é presente. Legal. E o engraçado é que o ambiente, quando a pessoa não está enquadrado nessa vibe, é estipado de forma natural. Não fica. Não fica, né? Não tem jeito. O ambiente acaba tirando as pessoas que não se adaptam por N razões. Enfim, não é que aqui é o melhor lugar do mundo e aqui tem que ficar. Cada um tem as suas escolhas. Mas é natural o ambiente selecionar. Legal. E eu recomendo, quem puder, quem quiser, vem que aqui será sempre super bem recebido. Estamos de braços abertos. Legal. É isso aí. É isso. Muito bom. Raul, eu queria te agradecer. Obrigada a você, é pelo uma seu honra tempo. fazer parte aqui do podcast, só tem Vem Fera aqui, vai Então, continuar. Lógico, É muito dividir bom essas histórias, porque eu acho que é conversando assim de uma maneira, né, super genuína, dividindo as experiências de vocês, olhando no olho e, né, coletando esses exemplos de quem de fato faz parte desse ecossistema no dia a dia, que gera essa transformação, porque os resultados estão aí. Vocês falaram, poxa, Sim. mais de 12 média de 12 unidades vendidas no ano Todos os passado, dias. é um absurdo. Olha a quantidade de oportunidades que uma empresa como essa gera, não só para quem vende, mas para quem compra. Sim, Exatamente. Então isso é muito legal. Bom, esse foi mais um episódio, então, no nosso Seller Talks com essas duas feras aqui, com o Beluzi e com a Raul, que vieram compartilhar com a gente parte desse momento muito importante que eles vivem aqui e geram transformação nesse mercado. Obrigado, tá, gente? Mais uma Obrigada, vez. Ivan. E até a prazer. próxima. Valeu, galera!